Oi, 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 pessoal! Então, trouxe hoje uma convidada muito especial aqui para contribuir com a gente. A Aline, além de super minha amiga, é uma pessoa que tem muita competência, muita autoridade nesse assunto de alimentação, como a nossa mente também reage às nossas mudanças de alimentação. Então, eu trouxe hoje ela aqui para compartilhar com a gente. Eu quero até começar compartilhando um pouquinho aqui antes da Aline se apresentar. A Aline foi a pessoa que me acompanhou no meu processo de emagrecimento desse ano. Então, esse ano eu botei o pé e falei, meu Deus, eu preciso mudar essa alimentação aqui, melhorar, porque tudo que a gente está consumindo muda completamente a nossa energia. E foram 8 quilos ali que foi o processo que eu queria mesmo de emagrecer. E a Aline foi muito crucial, porque eu comecei um processo com a nutricionista e eu falava, meu Deus, eu vou desistir, esse negócio não é para mim, embora era algo muito simples, mas eu travava. Os meus 3 primeiros meses, gente, eu não tive resultado nenhum praticamente. E aí, quando a gente fez, eu fiz um processo com a Aline, aí o negócio começou a fluir, aí foi. E aí eu disse, não, eu tenho que trazer isso aqui pro pessoal para eles conhecerem também, né, e contribuir também, porque gente, nós somos muito o que nós comemos, né, e aprendi muito isso com a Aline também. Então, Aline, se apresente, seja bem-vinda, fale um pouquinho aí o que que você É. faz, fique super à vontade. Obrigada, Marília. Boa tarde, bom dia, galera, todo mundo. Quando a gente fala sobre alimentação, é muito mais do que sobre definir o corpo, emagrecer. A gente sabe, claro, que o emagrecimento ele é feito no fogão, mas é muito além disso, por quê? Porque é longevidade. A gente fala em fazer uma poupança para ter qualidade de vida, para ficar financeiramente seguro, estável no futuro. Então a gente se preocupa com o nosso saldo financeiro, nosso saldo bancário. Só que quando a gente fala em ter energia, em ter disposição, a gente também deve pensar em fazer uma poupança, um investimento, e ser próspero na vida financeira, e a Marília traz esse assunto, é você confiar no fluxo do universo, é fazer o uso corretamente do dinheiro e tudo que ela ensina a você liberar para poder prosperar. E prosperar é muito mais do que só ter o dinheiro, mas é saber usufruir esse dinheiro. Então, quando a gente fala de corpo, é a mesma coisa. Quando a gente fala de saúde, de alimentação, é a mesma coisa. É muito mais do que comer à vontade e dizer, eu tenho uma mente magra, eu tenho Não, às vezes a pessoa ela é pequena, mas ela está completamente comprometida na saúde dela. Ela não tem energia, ela não tem disposição, ela levanta de manhã e, o despertador toca várias vezes e se não é alguém, às vezes puxando, a gente vê muito isso em adolescente, tem uma explicação do porquê disso, do adolescente também. Então, levanta de manhã, não tem energia, não tem disposição, vai dormir já. Às vezes até tem gente que bagunça, chega de noite e diz, nossa, eu tô com muita energia aqui, então eu tô super legal, mas aí de noite tá acabado. Então, a alimentação, ela serve, claro, para a gente definir o corpo, emagrecer. Tem gente que diz assim, eu não emagreço porque eu não faço academia. Não, a academia, ela serve para você construir músculo. Claro, o músculo é investimento, até porque músculo gasta muito mais caloria do que a gordura. Então, é investimento, mas é para o músculo aparecer também. Tem gente que já tem o músculo ali que é que ele apareça. Só que, de fato, a mudança que na parte matemática dessa mudança, porque a gente sabe que não é só um coeficiente matemático, mas na parte matemática ela acontece na alimentação. Então, ao longo dos anos aí, eu fui trabalhando muito com mulheres, especialmente trabalhei com homens também, mas o público que mais procura para emagrecer é mulher. E um dado curioso é que os homens, eles acabam mudando quando tem uma mulher que muda. Olha, Às vezes, muitas vezes as mulheres assim, minhas alunas, minhas mentoradas, Aline, o meu marido emagreceu tal, tal, muitas vezes até mais do que ela. Teve até mais resultado. Claro que ele tem, já o homem já tem uma genética muito mais favorável, mas, pô, emagreceu mais até só de pegar aqui e tal. Às vezes a gente tá numa aula, ele tá escutando, eu digo, só sem vergonha, pague um e levou dois, então. Brincadeiras à parte, mas o homem, um dado estatístico, uma análise minha, assim, é que ele acaba mudando muito mais quando se trata de emagrecimento. Agora, quando se trata de ter energia, ter disposição e ter principalmente noção,
de que o resultado financeiro de vender mais, vem de você estar com uma energia vital ali equilibrada em dia, o homem ele busca mais. E nesse sentido, o homem busca mais. Mas alimentação não é só isso. A alimentação é o que. E aí, falando em mulher, até deixa eu só trazer esse gancho aqui. Tantas coisas que eu quero falar, vamos pincelar, né? Quando a gente fala em mulheres e a idade vem chegando, a gente precisa ter consciência que a gente pode ajustar algumas coisas. Quando a Sim. gente fala de homem, o processo de envelhecimento do homem tende a ser um pouco mais tardio, mas também é necessário de ser equilibrado. E a gente consegue isso através da alimentação. Então, tudo parte de uma primeira ideia, Marília. E eu ensino isso logo de início para as minhas alunas, vou compartilhar com as tuas aqui também. Olhar para o alimento com um filtro. Então, sei lá, eu tenho muita vontade de comer um pacote de salgadinho. Ah, Uhum. ele tá aqui na minha frente. A gente não pensa, a gente vai no automático. Um pacote de bolacha, sei lá, alguma coisa dessas. Imagine. Pega aquilo, imagina aquilo na tua frente. Aquilo é hiperpalatável, vai te dar muita vontade de querer comer. E tem o social do negócio junto. Tá todo mundo comendo, a coxinha, o pastelzinho ali na confraternização, então também vou comer. Só que quando tu aprende essa técnica de olhar com um filtro, tu não vai ver um pacote de salgadinho. Tu não vai ver vamos falar marca aqui. Tu não vai ver uma Traquinas, tu não vai ver um waffle balduco, tu não vai ver um Elma Chips, um Doritos, tu vai ver uma bola de sódio, sal e corante. Porque você usou a técnica de imaginar que aquilo é um filtro. A Uhum. mesma coisa acontece quando tu olha para o brócolis. O brócolis, né? Os brócolis. Tu não vai olhar para ele como um negócio. Tu vai aprender a fazer ele de um jeitinho gostoso. Ai, mas não pode usar óleo. Daí vai lá e come um salgadinho, É. porque não é palatável. Ou um chocolate ruim, que super só gordura. Não, tu olha para o brócolis como uma fonte de cálcio, potássio, ferro, sei lá, outras coisas. Então, tu vê, pô, eu preciso disso. Eu Uhum. preciso cuidar disso, eu preciso ter essa energia aqui. Então, você Uhum. começa a olhar para o alimento. Isso faz parte de uma terapia alimentar que a gente fala, onde você consegue se conhecer também, conhecer teus traumas através da alimentação. Uau. E é isso que eu faço. É um trabalho lindo. Eu gosto de usar essa analogia, né? Que não existe alma leve em corpo inflamado. Eu falo assim, ó, Hum. por propriedade minha. Ai, às vezes a gente fala assim, ai, é só alguma coisinha, é só hoje. Só que esse só hoje é quase todo dia, né? 3 vezes na semana, É, 5 vezes na semana. E aí, às vezes a gente tá lá, né? Que às vezes eu até brinco assim, às vezes a gente tá com dor de cabeça, tu não sabe se é falta de água, se é um obsessor, né? Então, assim, vamos. O ponto é olhar para o físico, né? Porque é o físico que dá a estrutura pra gente. Não tem como. sim. Uma coisa que eu tenho trazido muito é a espiritualidade na prática. Eu vejo muito Uhum. pessoal que é espiritualista, vamos assim dizer, né? Fica muito ali no mundo espiritual e tal, e aquela. Uma ideia assim, não tem estrutura do corpo físico aqui, terra, aqui e no agora, para conseguir. Que não tem como tu canalizar algo que realmente é genuíno se tu não tá estruturado. Tu não consegue Exatamente. manter aquilo. E a mesma coisa né, quando a gente fala da alimentação. Então, assim, o meu ai, fugiu o nome aqui. Enfim, a minha experiência, Lema. né? O quanto a forma como eu estava me alimentando estava afetando profundamente o meu espiritual, porque energeticamente a gente fica fraco. Se eu tô sempre cansada, se eu tô, ai, sempre me arrastando, aquela sensação de que eu dormi, acordei, parece que um trator me atropelou, deu um ré em cima. Então, isso tudo abre porta para nossa energia, porque ela fica fraca. Então não adianta eu ficar fazendo limpeza, fazendo limpeza, fazendo limpeza energética, se eu não estou cuidando do que é o básico da minha vida, né? Do quanto o meu corpo, que é o meu tempo que sustenta a minha alma aqui, ele precisa, né? Então essa parte assim foi muito bacana. E aí, como a comida, é isso que tu falou, né? Como a comida ela traz autoconhecimento.
A gente olhar assim, ai, porque eu não consigo largar esse salgadinho aqui. Aí você vai olhar para trás, ué, mas por que que tem aqui que eu não consigo largar esse salgadinho? Ah, aconteceu tal e tal situação, em tal época e tal. E aí você olha para aquilo, cara, é surreal a diferença que dá quando a gente faz esse movimento, né? É, bem isso. E olhar para o alimento como um filtro é um exercício simples que a gente pode fazer. Às vezes a gente acha que precisa de uma coisa mirabolante para transformar a nossa realidade, Uhum. transformar o dia a dia e a nossa vibração. Então, olhar para o alimento como um filtro ajuda bastante. E aí, quando você olha para ele, uma pizza. Tá, ela não é uma pizza. Antes de ser uma pizza, ela era farinha, azeite. Então, imagine aqueles ingredientes ali na mesa, assim, secos, antes de virarem aquilo. Então, olha o que que é de fato aquele alimento. Qual é a composição dele, para então. E aí entra aquela coisa de aprender a ler os rótulos. Então, Sim. gente, a gente, ó, vamos falar bem prático, né? Eu e a Marília fizemos um combinado que nós vamos falar, já que o trabalho dela é espiritualidade na prática, vocês gostam de conversa prática. Então vamos lá, dica prática. O primeiro item que está no rótulo, o primeiro ingrediente é o que vai ter em maior composição. Então, quando você vê lá alimento integral, por exemplo, o que que é alimento integral? Ai, ele é maravilhoso. Ele é feito com a parte inteira, porque integral é inteiro. Então, muitas pessoas, muita gente chega para mim e diz assim, Aline, eu consumi o pão integral, então tá tudo bem, né? Porque ele é sem glúten. Não, ele não é sem glúten, ele é feito com o trigo integral, inteiro, tá? Que o trigo ele é refinado. O que que é o processo de refinar? Eu tiro algumas partes dele. Isso acontece com o sal. Então vamos lá na prática. Conforme eu for falando, a Marília for falando, quem estiver ouvindo uma ideia que eu dou, vai fazendo um bullet point, assim, checklist, sabe? Para Uhum. você olhar na tua casa o que que você tem de alimento refinado. É um exercício para você fazer. Vai lá no teu armário e abre o teu armário. Quem estiver assistindo a gravação, dá pausa na gravação, vai lá e olha. Se você tem sal refinado, você não tem sal. O sal mesmo, ele não é cloreto de sódio. Olha a embalagem do sal que tu vai comprar, abençoada de Deus, pela próxima vez. Se ele tiver lá sal moído tipo um sal refinado, e aí vai estar entre parênteses cloreto de sódio, sabe o que significa? Significa que no processo de refinamento, todos os mais de 30 e tantos minerais que compõem o sal, restou o cloreto de Já. sódio, que é o que faz a pressão subir, que é o que diz que a gente tem que tomar cuidado. Daí, o que que você vai fazer? Meu Deus do céu, Aline, o que que eu faço? Pega esse sal bem bonitinho, leva na tua lavanderia e usa quando você comprar uma roupa que tenha cor para ela Não aí desbotar. essa parte eu não sei a explicação científica, mas diz que não desbota. Tá, eu Uhum. faço aqui em casa por via das dúvidas e eu vejo a diferença. Às vezes tem um conjunto, né? A parte de cima, a parte de baixo. Eu já fiz dessa. Um eu fiz e o outro não. O que eu fiz Uhum. com o sal não saiu quase nada de cor no balde da água. E o outro não. Legal. Então, tá, beleza, Aline. De novo, vou comer comida sem sal? Não, você vai comprar sal. Qual sal, Aline? Tem o sal chique do Atacama, tem o sal chique do Himalaia, mas procure pelos verdadeiros, porque a maioria é falsificada. E tem um sal bem simples para tu comprar, que é o sal integral. É o sal ou sal light também. Ele é um pouquinho mais caro, mas é miséria perto do É pouca benefício. coisa e sal a gente É leva tanto pouca tempo para consumir, né? tanto tempo. Então, Meses. procura, primeira dica. Outra coisa, açúcar refinado. Então, quanto mais o processo de refinamento, mais branco ele fica, menos minerais ele tem. Por isso que dizem, antigamente lá a gente usava mais o amarelo e tal. Então, é uma boa forma de, na prática, você ir mudando o teu paladar. E a questão do glúten ou sem glúten, a Marília disse, né? O corpo inflamado. E eu uso uma frase também que é: corpo inflamado não emagrece, corpo inflamado adoece. Então, se você está Tá. buscando saúde, ou emagrecimento, ou saúde, para ter energia, para ter disposição, para performar mais na vida, independente do setor, da área de atuação, para performar como pai, para performar como mãe, em qualquer papel da tua vida, na empresa, onde você estiver, você precisa lembrar disso. Como que você faz então? Conhecer o que te inflama, porque não Uhum. necessariamente o que inflama a Marília é o que vai inflamar você. Exato. É, e aí você aprende a lidar com isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que ultra inflamo com leite, mas em alguns momentos da minha vida eu
tô no leite. No leite não, no whey, Whey. que é do leite, né, gente? Tem gente que É. não sabe que o whey é do leite. Então, você faz escolhas, você sabe o preço que você vai pagar, a Uhum. chegar no objetivo que você tenha, onde você queira estar. Aí você consegue escolher o que você quer conviver, qual é a dose. E isso faz parte do teu autoconhecimento. Sabe, Marília, eu vejo muita gente que chega dizendo que não tem energia, que não tem disposição, que isso e aquilo. Tá com o corpo Uhum. inflamado, o corpo tá trabalhando ali. O corpo tá, é tipo uma empresa que tem que trabalhar no meio da sujeira, sabe? Ou que não tem espaço para mover a mercadoria ali dentro nos setores. Não funciona. Então, o primeiro passo que você desinflama é com alimentação. A gente sabe que tem outras coisas que também inflamam, tipo o ambiente, né? O estresse, essas outras coisas também inflamam. Mas na alimentação é fazer escolhas mais saudáveis. Uhum. Não o suco de laranja. Porque o suco de laranja é o quê? Todo mundo acha que é super, hiper, ultra saudável, mas você está Sim. consumindo açúcar É. líquido. E um ponto acho que é bem legal, assim, ó, de trazer hoje, Aline, assim, dando o meu exemplo, né? Eu como mais hoje e tô mantendo meu peso já faz meses, eu acho que uns 4 meses pelo menos, assim, que eu tô ali no mesmo. Como mais hoje do que eu comia antes, em quantidade. Eu como muito mais do que eu comia antes. Só É, que e a aí, diferença é melhor. que eu como, né? Então, assim, meu, não dá para comparar. E eu percebo assim, esses dias até eu fui buscar minha filha e a gente foi na padaria. E aí, tá, fazia tempo que eu não comia bolo e tal, eu comi um pedaço de bolo e tomei uma xícara de café. Gente, foi que nem eu ter levado uma surra. Parecia que eu saí toda quebrada. Eu disse, gente, que canseira, que junk que eu pensei, devo ter pegado um obsessor, né, na minha cabeça. Primeira coisa, né? Ó, Nossa, ó, o obsessor. nossa, mas foi que nem tomar uma surra energética, assim, ó, de ter comido aquele bolo, sabe? Imagina, puro chocolate e farinha, né? Chocolate não, açúcar e farinha, né? Cara, é surreal quando tu vai abrindo mão dessas coisas que te inflamam. Porque quando a gente tá comendo, a gente não percebe que é a comida. Quando a gente tira É, aquele por causa do viver, prazer. uhum. Uhum. Quando a gente tira Então, aquele viver o mal que E faz, tem, e né? tem gente que diz assim: ah, mas se eu tirar o glúten, eu vou ficar intolerante ao glúten. Não, você vai perceber que você já tava e tava ali no meio. E tu vê que o combo perfeito, né, gente? Ó, o bolo, que era o açúcar, e açúcar é lei para todo mundo, o açúcar inflama para todo mundo. Então, diferente de você verificar aí se o leite para você inflama ou não e tal, o glúten, a quantidade. Então, que cada um vai ter um. O açúcar, ele é bem inflamatório, né? Então, mas é o combo perfeito, porque o açúcar, ele dá um pico muito alto de energia, mas seguido de uma queda abrupta. Isso E o aí. café, ele é o estimulante. Então, o Uhum. que que acontece? Ele demora um tiquinho a mais para entrar do que o açúcar. Então, quando o açúcar cai, o café te dá aquela explosão. Então, você não percebe. E é assim que muitas pessoas vivem. A gente vive assim, numa roda, um círculo vicioso que a gente diz. Porque quando a energia cai, e isso tem uma explicação dentro do nosso sistema hormonal, que é o ciclo dopaminérgico, então você sentiu aquele prazer ali pelas papilas gustativas, sentiram aquele Uhum. prazer e tal, o teu cérebro libera a autorização para você sentir a serotonina na tua corrente sanguínea, o prazer, felicidade, bem-estar. Só que daí vem uma queda. E aí, Uhum. nesse momento da queda, você tende a procurar por outra coisa. Então é aquela coisa, almocei e logo sinto vontade de uma sobremesa ou de um docinho depois Docinho. do almoço. Então, às vezes é por quê? Porque você ingeriu uma grande quantidade de açúcar, ou um açúcar, a gente fala o açúcar veio muito rápido, ou veio com pouca proteína, por exemplo, Uhum. Uhum. e aí você não segurou essa carga glicêmica, ela veio toda de uma vez, e aí você vai sentir uma moleza. É, E essa moleza deixa o teu metabolismo lento. isso. Então, o metabolismo lento, você vai se sentir mais pesada, mais. E E aí, aí, tipo, confunde às vezes até com uma depressãozinha. isso. Uhum. E aí, às vezes assim, ai, tô mole, aí você vai lá e toma outra xícara de café, ou você vai buscar um alimento que te dê energia de novo. Aí que entra o tal do ciclo, né? Desse círculo vicioso. Vicioso. Tipo, ah, eu não tô bem, aí tu busca algo, né? Tu busca algo pra te dar Isso energia. E às vezes é até inconsciente, a gente nem percebe, né? Que tá fazendo. é muito inconsciente, a gente realmente não percebe. E a gente é bem dependente, né? Viciado em dopamina.
sim. Dopamina é o hormônio que controla esse ciclo. Então, para você entender, quem está nos ouvindo, dopamina é o hormônio que a gente. Sabe quando a gente fica horas no celular ali e não percebe que passou muito tempo? Ou então, quando a gente do que um viciado em drogas, não sei o que, assaltou. Por quê? Porque ele estava naquela sede, Uhum, sabe? Naquele uhum, desejo. Então, a mesma coisa pelo doce, algumas pessoas que não. É a mesma área do cérebro. A gente, quando trabalha na terapia, trabalha tudo. Compras desequilibradas e a pessoa se sim. torna compulsiva, não administra bem as coisas. Então, essa dopamina é o que faz o negócio querer. Mas é legal a gente falar, que serve para quem está ouvindo ficar atenta, é que a gente tem um start. A dopamina não é assim, ela tem um start. Então não começa do nada. A gente acha que começou automático, mas você está andando no shopping e sentiu o cheiro da pipoca. Ou então o cheiro de alguma comida na praça de alimentação. E você nem percebe, mas você tá indo lá na fila atrás de todo mundo. Então, quer dizer, o cheiro despertou. Ou então você ouve alguém abrindo uma lata de refrigerante. E aí aquilo fez. Você tem gente que sente aqui como se ela tivesse tomando. Ela vai lá e pega também. Ou então tu tá numa roda de pessoas e aí, eu quero isso, eu quero. Você não quer? E a pessoa vem e larga na tua mão, assim. Outro dia, gente, sério. A pessoa me ofereceu isso. Outro dia foi domingo, no jogo, no estádio. Ela tava com um pacote de salgadinho na mão, domingo, Marília. Aí ela me entregou assim, e eu tava assim, porque eu tava com a cabeça pensando em outra coisa, vendo outra coisa. E eu não, quer? E eu, tipo, de ato automático. Aí eu parei, olhei e falei assim, eu peguei, mas não, eu não quero. E eu devolvi. Porque é muito assim, gatilho. Então você tem que perceber qual é o teu gatilho. E esse gatilho ele vai ser muito movido por uma dor que você não consegue organizar. Então, por exemplo, se a pessoa é aquela pessoa que vem de um trauma da humilhação, por exemplo, ela não vai saber dizer não. Então ela pegou no automático, como é que eu vou dizer que não? Porque a linguagem da pessoa, eu nem gosto de salame, mas meu pai me traz salame, então eu pego quando eu vejo eu tô comendo, porque ele comeu salame, minha filha, gostou do salame? E é aí que a gente se lasca. Então a dica que eu dou é: tenha um ritual. Como assim ritual? Para você não deixar o teu metabolismo olhando mais para trás, para você olhar com um filtro, para você ser a dona das tuas decisões. Um ritual muito legal. Para e pensa no alimento. Pela mão de quantas pessoas ele chegou até estar na tua frente. Então, agradece. Se Sim. você conseguir, agradece o alimento. E se você conseguir, vai além. Amplie essas camadas. Agradece pela pessoa que fez, que preparou o alimento, pela pessoa que serviu, por exemplo, se está num restaurante, pela pessoa que comprou o alimento até chegar no restaurante, pela pessoa que vendeu, pela que transportou, pela que plantou, tenta pensar na cadeia daquele alimento e agradeça. Abençoe a vida daquela pessoa. Fazendo isso, o teu alimento vai estar abençoado. Tu produz uma mudança até molecular. E isso é comprovado pelo estudo do Masaru Emoto, né? Ele iniciou com esse estudo, na verdade. Então você consegue produzir uma mudança molecular ali naquilo que tu vai entrar. E você tá confiando. Tu tá confiando na pessoa que preparou o alimento para você. Então, é uma relação de confiança. Quem garante que ela escolheu um alimento que está realmente bom? Quem garante que o alimento não foi contaminado? Quem garante esse tipo? Então, agradece, abençoa o alimento e com isso, a mudança química que acontece. O teu cérebro ele recebe a informação que você está prestes a se alimentar. Então, ele consegue preparar até a saliva e você vai mastigar mais. Então, você reduz o teu batimento cardíaco porque você parou por uns instantes. Com isso, a tua ansiedade cai. Com isso, o teu estado de presença aumenta. Com isso, a tua vibração aumenta. Com isso, o teu poder de magnetismo, materialização, tudo. Então, é uma coisa que é um hábito que tu faz pensado em se alimentar corretamente, mas que tem ganhos em outras áreas da vida também. Então, agradecer. Primeiro, filtro. Então, lembra do filtro. Segundo, agradecer o alimento é uma boa ideia.
e lembrar que você está usando o alimento e não é ele que está te usando. Então, se você for parar e comer, e aqui eu quero entregar uma terceira coisa, você vai parar para comer, né? Ou você está ali naquele momento do automático. Se a gente, vamos fazer uma comparação aqui. Se a gente está caminhando no shopping, passeando numa loja, agora Black Friday ou uma promoção, ou é do mês e a vendedora te chama e quer fazer uma promoção, ou é Natal, ou você está saindo de férias e vê uma grande oportunidade. Enfim, imagina, você recebeu uma oferta, passou no olho, você viu uma coisa muito incrível que você quer comprar. Você não vai parar e vai pensar, isso aqui todo mundo sabe, né? Eu quero, eu preciso, eu posso. Então, por que que a gente não faz isso com um alimento que vai ficar aqui dentro da gente, que vai... Se o teu carro é diesel, você não vai colocar álcool nele. Se o teu carro é gasolina, tu não vai colocar diesel. Então, você tem que conhecer o teu carro. Como é que você funciona melhor? Você funciona melhor com carboidrato ou com gordura? Por quê? Nós temos 3 macronutrientes. Ao exercício. Alunos da Marília, os mentorados da Marília, a turma da Marília, a partir de agora vai ter ainda mais resultados. Sabe por quê? Porque você vai aprender que existem sim os micronutrientes, que são as vitaminas, os sais minerais, ok, mas existem 3 macronutrientes. E se você só focar neles, você vai esquecer dos micro. Então não esquece dos micro, porque os micro tá lá na cenoura, na beterraba, no chuchu, na alface, na rúcula, no repolho, na manga, na melancia, na cerola, no limão, ok, você entendeu, né? E os macronutrientes, que são 3, que é o que te fornece energia. E a gente, basicamente, a gente come esses 3 o tempo todo, que é proteína, carboidrato e gordura. Aline, proteína sim, proteína é macronutriente e também fornece energia. Só que é um processo que o corpo não gosta muito. Então, vamos lá. Proteína, tu tem que ter, a gente já falou, mesmo que você seja vegano, você bate a tua meta de proteína de outros jeitos, desde que você se ligue nisso, porque tem muitos veganos que batem mais a meta de proteína do que quem não é vegano. Então você vai ver lá carboidrato e gordura. Carboidrato, amidos, batata, pão, macarrão, mandioca, açúcar. E gordura, a gordura do alimento, o abacate, o óleo, as castanhas. Tem gente que funciona muito melhor com as gorduras. E aí consegue ter uma atividade cerebral muito maior, consegue ter potencialidades, consegue funcionar muito melhor. Ou então tem gente que funciona melhor com carboidrato. Aí a pessoa que não funciona bem com carboidrato, ou ela exagera no limite, acontece o exemplo que tu falou. E não, eu tenho uma história com isso. Eu tava algum tempo assim, bem low carb, bem assim, tipo, segurando o carboidrato e tal. E aí eu fiz a festinha de aniversário do meu menino, mais novo, já tem algum tempo isso. E aí, nossa, eu tava tão cansada. Olha a organização aqui. Então, o poder da organização, né? Poder da organização. E aí, sobrou muita coisa. Sobrou muito pastelzinho, sobrou. Ah, pastelzinho tem carne, né? Então, vou comer o pastelzinho. Tem proteína. Ah, não sei o quê. Ah, mas um pedaço de bolo. Deixa eu experimentar o bolo, ver se tá bom pra dar um feedback. Enfim, eu não tinha comido nada durante a festinha, antes estava tudo certo. E aí eu falei, ah, vou comer. Até porque eu quero testar. Testei, me lasquei. Eu fiquei 3 dias, que parecia que eu tava lesada. 2 dias, assim, muito intensos, que eu tava lesada. O dia seguinte, então, as pessoas me perguntavam, é como se eu não conseguisse responder. Eu lembro que eu conversava, eu dizia assim, gente, calma, parece que eu não funcionava. Então, assim, por quê? O meu nível de concentração estava super baixo, a minha resposta estava super baixa, a minha memória estava falhando. E aí eu quero chamar atenção até para doenças, como, por exemplo, o Alzheimer, que é a diabetes tipo 3. Então, o carboidrato, ele é fonte de energia. Lembra que eu falei dos 3? Então, carboidrato, proteína e gordura é a que o corpo mais gosta, porque ele consegue usar muito bem. Por isso que quem treina, quem usa a fisiculturismo como esporte, por exemplo, que compete nesse sentido, usa o carboidrato muito, só que usa muito bem. Porque usa nos momentos específicos e estratégicos, de uma forma
organizada. A gente, quando não usa o carboidrato de forma organizada, a gente faz de lanche da tarde uma maçã. E tudo bem, ainda é melhor do que um pacote de traquinas. Muito melhor. Mas quando eu descompenso esse nível, por mais que ele seja uma fonte de energia, quando isso não está regulado corretamente, eu vou ter esse tipo de problema. E detalhe, e aqui vem um ponto de reflexão. Por que é que tem gente que, mesmo sabendo de tudo isso que nós falamos aqui, não consegue muitas vezes se organizar? Não consegue. Ah, mas Aline, eu não tenho tempo para cozinhar. Mas no restaurante não tem salada? No restaurante não tem comida? Sempre tem. E é o único restaurante que você tem. E você não tem um domingo de folga? Né? Você tem trabalho em 3 empregos, que você não tem uma noite de folga para você cozinhar para a semana inteira para se organizar? Então, o ponto de reflexão. Por que então? Por que que eu não consigo? Eu acabo procrastinando. Porque eu tenho alguma coisa que me prende, alguma coisa que me impede. Isso tem a ver com lealdade, isso tem a ver com falta de permissão, isso tem a ver com algum bloqueio emocional de um trauma da infância. Eu citei antes a humilhação, a vergonha, mas pode ser rejeição, abandono. Então, quando eu trago esse trauma, eu preciso responder. Então, o meu trabalho é muito mais de ajudar a liberar isso do que basicamente, tenho que comer isso, porque na verdade ou você tem uma nutricionista, ou então você mesma sabe o que tem que comer. Comida de verdade, que aí você come muito mais. Então, é liberando isso que você consegue, pô, desvincular e fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Se você não consegue fazer isso, é porque tem alguma coisa que te bloqueia. Te bloqueia de conquistar o corpo, te bloqueia de conquistar qualquer coisa. É a Ai, mesma falei coisa bastante, que a Marília. prosperidade, né, Aline? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu trabalho tanto, eu me dedico, eu estudo. Tá, mas e por que que você não tem o resultado que você deveria ter, no sentido de merecimento mesmo? Porque você já faz tudo isso, né? Porque atrás disso tem lá todas essas coisas, como tu comentou. E prosperidade É. financeira e energia. Olha, elas assim são casadinhas. É um casamento, porque se eu não tenho campo energético, eu não consigo sustentar a prosperidade, né? Então, né, eu quis trazer muito a Aline para cá, né, para vocês entenderem assim o quanto a gente cuidar do nosso templo aqui na Terra vai dar estrutura para que a gente esteja espiritualmente bem. É isso, inclusive a nossa alimentação, ela interfere muito no nosso campo energético de proteção, totalmente. Então, se eu posso fazer lá a técnica do San Miguel, do não sei do que, de não sei o que da proteção. Se eu não tô colocando para dentro algo que dá estrutura para isso, logo isso se desfaz. Aí eu tô sempre E mal. Marília, até eu disse que eu falei demais já, mas se eu puder contribuir com Claro. mais uma questão, gente, quando a gente fala assim que a alimentação é surreal de importante, não vamos desmerecer a parte do movimento. Por Sim. quê? Quando a Marília disse assim, o corpo fraco, né? Mente fraca, então não sustenta. Um corpo fraco não sustenta uma mente forte. E Uhum. por quê? Porque quando a pessoa não tem força, essa é uma visão que eu trago aqui, ó, que eu acho que é muito legal da gente pensar sobre. Quando a pessoa não tem força, a determinação de dizer, isso aqui é o que eu queria comer, isso aqui é o que a minha criança quer comer, mas isso aqui é o que eu preciso comer. E também ela não consegue parar e lá, quando você tá com um peso, um halter em cima de você. Você só tem. A tua única resposta é erguer aquilo. Ou então você está fazendo uma atividade física como corrida, caminhada. A tua única preocupação é em ter fôlego para fazer aquilo. Então você acaba esvaziando um pouco. E isso demanda disciplina. E disciplina constrói força. Então, se você não tem essa força para lutar essa guerra com você mesmo, então como que você vai lutar com o mundo espiritual? Uhum. Como que você vai estar preparada no mundo espiritual? Então, a disciplina do corpo físico, ela diz muito sobre a verdade do campo espiritual também. Com certeza. E esse é um assunto que eu vejo poucas profissionais abordando da forma como você aborda, com a profundidade que você aborda. Então,
Gente, real, ouçam isso que a Marília traz, porque a gente conhece muitos terapeutas e profissionais da área que trazem todo o conteúdo com muita superficialidade. Então, Uhum, olha só, a Marília traz isso com profundidade. E o que que ela está dizendo? Apeguem-se a isso. Porque aí exatamente isso, não adianta ir lá fazer a oração e não uhum, funcionar. E uhum. também, eu vou dizer mais uma coisa agora, só para finalizar essa fala. Também não adianta não cuidar dos exames, não cuidar de como você tá, porque às vezes tu ficou tanto tempo maltratando, e aí tu tá com uma vitamina D, B12, ferro, tudo lá no chinelo, e você Aham. quer tá. E aí às vezes tomando remédio para ansiedade e É, não é. e não tá tratando. Outubro, Aline, eu fiz justamente isso. Falei, gente, porque começou todo mundo assim, meu Deus, uma canseira. Eu falei, meu, mas o que que tem nesse grupo aí? Falei, gente, Outubro Rosa, mulherada, vão fazer exame, vitamina D, B12 e ferritina. Eu falei, pelo menos esses três, é baratinho. Pelo menos. E Teve é umas muito legal cinco, também seis fazer pessoas que me mandaram, o os exames estavam lá no chinelo. Eu disse, mulher, você tá com todos os sintomas de depressão e ansiedade? Você não sabe por quê? Tá aí, ó. Tu sabe que quando as mulheres, né, reclamam disso, principalmente, né, porque homem também, mas homem é difícil reclamar. Mas assim, tô com baixa libido. Hum, Primeira coisa que eu falo é, quando foi a última vez que você fez exames? Por quê? Testosterona, a mulher quase não tem. é, Então, é micro, sabe? O olhar. FSH, LH, todos os hormônios assim femininos que às vezes a ginecologista não pede. é, é. Então, olhem, mulheres, para isso. B12, olha. Então, assim, é libido, é tudo. E os homens estão tendo uma queda de. Segundo, teve um estudo agora recente que mostrou assim o quanto os homens estão com baixa testosterona. Uhum, Isso afeta produtividade, não é só libido, afeta a sim. produtividade, ânimo, energia de vida. E aí você pensa, ai, mas meu Deus, eu vou lá, vou ver que o meu hormônio tá baixo, e aí eu vou ter que fazer o que? Reposição hormonal? Se for o caso, nada contra, mas ainda tem outras alternativas, Uhum. especialmente da fitoterapia, que você pode fazer, e que podem ajudar você a produzir esse hormônio naturalmente. Não É, só textos todos, né? Que for necessário. é muito disso de olhar também, né, para essa raiz, assim, o meu objetivo aqui com os vídeos é assim, ok, a gente olha para o espiritual, a gente trabalha isso, mas para sustentar isso tem outras coisas que precisam ser olhadas também, porque senão Junto. a gente fica isso, senão a gente fica numa coisa muito superficial, numa espiritualidade muito sem praticidade, porque para que eu vou desenvolver o meu espiritual? Para que eu viva bem aqui no material, né? Não tem mais o porquê eu desenvolver o espiritual, porque nós já somos seres espirituais, então eu desenvolvo ele no sentido de que eu tenha uma boa vida. E para ter uma vida que eu goste de viver, eu tenho outros processos também que eu preciso olhar, não só para o espiritual. Então, Aline, muito obrigada pela tua contribuição aqui. Gente, olha, minha dica aqui, ó, voltem e assistam novamente, anotem algumas coisas que a Aline deu várias dicas aí, trouxe assim, um aulão aqui para nós, então já vai dar para clarear muito. E eu recomendo muito a Aline justamente pelo processo que eu fiz com ela, o quanto me trouxe leveza, assim, porque era aquilo que eu falei antes no início, né? Meu Deus, eu comecei um processo muito simples de nutricionista e eu não conseguia fazer. E aí eu fui olhar para a raiz das minhas questões emocionais, o que estava por trás. E o bacana do trabalho da Aline, que assim, ela entende todo esse lado emocional, mas ela tem muito conhecimento sobre como o nosso corpo metaboliza tudo. Então, assim, é como se vocês tivessem, né? A Aline não é nutricionista, mas é como se vocês tivessem uma nutricionista terapeuta aí. Então, gente, vale muito a pena conhecer o trabalho da Aline. Tem, né, é só seguir lá, Aline Pense Leve, né? No teu Instagram, Isso mesmo. enfim, então, e também podem me chamar, eu posso passar o contato dela, enfim, que vale muito, muito a pena. Então, muito, muito obrigada por ter trazido aí todas essas informações pra gente. Eu que agradeço e conte comigo sempre. Muito bem. Então tá, um beijão, gente, até a próxima. Tchau, beijo.